nossas batalhas sempre são espirituais. Toda luta que você está passando no campo natural das coisas, nas coisas visíveis, no campo que posso dizer para você ser o campo prático da vida, que é aquilo que se toca, aquilo que se vê, aquilo que você pode mover. Só que essas batalhas da vida, elas naturalmente, elas por muitas vezes você achar que são coisas corriqueiras, coisas normais, você vai conduzindo a vida como se isso fosse natural. E é bem longe disso. Nós temos que aprender que toda a batalha de quem anda com Deus é espiritual. Tudo que você pode estar passando, se é uma dificuldade financeira, é uma dificuldade emocional, é uma dificuldade no casamento, é uma dificuldade na família, uma dificuldade em qualquer área que seja, qualquer uma que seja da sua vida. Todas as nossas lutas, elas partem do cunho espiritual, pensando naqueles que andam com Deus, pensando naqueles que têm Jesus como o Senhor de sua vida, como guia pela palavra de Deus, aquele que determina as direções para a sua vida. As coisas de Deus, elas são muito claras, elas demonstram para nós como prosseguir, como continuar. E o que chama a minha atenção é saber que pessoas que andam com Deus estão brigando, estão arrumando muitas vezes até pretextos. Eu já escutei muito cristão, muito crente dizendo: porque isso aí é perseguição, porque isso aí é uma feitiçaria, porque isso aí é uma obra que fizeram contra mim. Contra aqueles que andam com Deus, quem anda com Cristo, a Bíblia fala que o maligno não lhe toca. Então veja que todas as nossas batalhas, elas naturalmente acabam afetando alguma coisa em nós. Mas, diretamente, a nossa vida é atacada espiritualmente. E quando você não aprende a orar, quando você não aprende a ter uma vida com Deus. Quando eu falo vida com Deus, é você ter seu devocional todo dia. O que é o devocional? Um tempo de leitura, um tempo de oração, um tempo para você cultuar a Deus, um tempo para você ir à igreja. Pastor, eu acho que não seja necessário eu ir para a igreja todos os dias. Eu também posso dizer que não seja necessário, mas eu garanto para você que o fato de você participar das reuniões que tem na igreja, elas vão fortalecer a sua fé, vai agregar a você um conhecimento daquilo que você não sabe, para quando você enfrentar o inimigo, você tenha fé para poder batalhar contra aquilo. Entenda, existem duas partes da oração. Primeiro, orar. Segundo, ação. Nós precisamos orar e ter atitudes de acordo com a nossa oração. Não adianta você orar pedindo: Deus, vai no meu lugar para poder enfrentar esse inimigo. Deus não vai no teu lugar. Você precisa enfrentar fisicamente a batalha, mas você vence a batalha espiritualmente. Nós somos um povo de oração. A Bíblia diz que a casa dele é chamada casa de oração. Local onde nós vamos, nos prostramos, aprendemos, oramos e nos aperfeiçoamos na fé. O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos tornar varões perfeitos. Até como diz em Efésios, o próprio Paulo disse que nós temos que conhecer toda a plenitude de Deus. Plenitude é conhecer sobre Deus, saber o que Deus pensa sobre mim, saber o que Deus fala sobre o meu dia. Nossas batalhas são espirituais. Quando a coisa não está engrenando, você luta, você empurra. Quando você tem que fazer muita força para alguma coisa dar certo, você está empurrando e não vai. Entenda, deixa eu falar para você porque não está acontecendo. Porque você está empurrando somente com as forças do seu braço. Espiritualmente você não está lutando. Existe a hora de você lutar sim, ir à labuta, se esforçar, se dedicar. E até uma vez um jovem pediu, até inclusive eu tenho um jovem na igreja que todas as vezes que ele vai ter provas na escola, ele vem e me pede uma oração. E eu pergunto para ele assim: você estudou? Quando a professora ou o professor te deu as matérias, você prestou atenção? Não, pastor, eu prestei atenção sim.
Você estudou para a prova? Estudei, pastor. Então eu vou orar, porque daí vai funcionar. Porque o Senhor não vai lembrar você de uma coisa que você não sabe. A Bíblia fala que o Espírito Santo te lembrará de todas as coisas. Mas se você não estuda, se você não se dedica, como que Deus vai operar? Então aprenda, existem batalhas da nossa vida que nós, quando entramos nela, já sabemos o que fazer. Porque espiritualmente nós estamos bem resolvidos, já sabemos como enfrentar, onde atacar, como que eu vou fazer para colocar esse inimigo por terra. Ah, pastor, é um pecado disso, é um pecado sobre aquilo. Você já tem a palavra de como vencer aquilo. Certa vez, um atendimento, pastor, o que eu faço para vencer tal coisa da minha vida? Só pensando em relacionamento. Pessoa que não conseguia deixar o adultério, a prostituição. E eu disse, olha, a Bíblia fala que contra isso, contra esse pecado, você não encara. Contra esse pecado, você não bate de frente. Contra esse pecado, você foge. Como assim, pastor? Sim, o pecado da prostituição, o pecado do adultério, você não pode querer encarar. Não, vou encarar, pastor, fique tranquilo que eu não vou cair. Se você encarar, você vai cair. Por isso que a Bíblia fala, fugir da prostituição. O único pecado que você não bate de frente com ele, que você perde, é a prostituição. Então tem coisas que não vai resolver. Então por isso você precisa estar preparado espiritualmente. Nossos combates, todos eles são do âmbito espiritual. E Moisés nos dá um exemplo disso. Êxodo 17, versículo de número 8. Diz o texto aqui, versículo 8, diz assim, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, estes homens, e saiam e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Moisés entendeu que os amalequitas, que era essa nação que queria destruir os israelitas, esses, por sua vez, eles tinham o desejo de acabar com Israel, porque pense, Israel tinha acabado de sair do Egito. Eles eram escravos do Egito. O que os amalequitas pensaram? Peraí, é facinho derrubar ele. Às vezes é assim. Um novo convertido, uma pessoa que acabou de se converter, se ela não estiver firmada na palavra, aprendendo diariamente, o novo e o velho convertido, tá? Isso aqui independente, porque pensando bem, até reformulando a minha fala, porque se você não ficar na palavra, você pode ter 30 anos de igreja, você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser apóstolo, o que você quiser falar, a nomenclatura que te der. Se você não tiver palavra, se você não tiver firmado no Senhor, você vacila e cai. Então por isso que a Bíblia fala que esses amalequitas viram fragilidade em Israel e foram lutar contra eles. E nessa luta que eles vêm contra eles, o Moisés já percebeu, entendeu, esse negócio aqui é espiritual, eu preciso orar. Eu preciso ir para a presença de Deus. Quando você não sabe como agir, você precisa se apresentar a Deus. Quando o Moisés percebeu os inimigos chegando, ele falou, Josué, junte todo o nosso exército, junte aqueles que são de guerra e vai para a batalha. Pega a espada e vamos junto. Eu fico pensando, nos dias de hoje talvez alguns poderiam falar, Moisés, você vai orar e eu vou pegar da espada? Por que você não pega a espada e vem lutar comigo? Assim são as pessoas que não entendem que as lutas não são somente físicas, as lutas são espirituais. Moisés sobe ao monte. Eu vou fazer uma pergunta para você, se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai entender onde Deus falava com Moisés. Onde Moisés subia para ter contato com Deus e Deus dá as direções para Moisés. Não era no monte? Então o primeiro lugar que ele pensou, quer saber de uma coisa? Eu vou para a minha igreja. Eu vou lá porque lá o pastor vai trazer uma palavra e essa palavra vai me ajudar
eu vou ser fortalecido e quando eu for para o meu trabalho, quando eu for para a audiência, quando eu for para qualquer coisa, qualquer batalha que você for passar, aí eu vou preparado para enfrentar o inimigo. Então Moisés entendeu, essa batalha não é física, não é de espada. Essa batalha não é para ninguém sair brigando, esse negócio aqui é espiritual. Então ele fala, Josué, pega a espada e vá para o enfrentamento. Enquanto você estiver lá lutando, eu vou interceder por você. Essa é a missão do pastor. Quando você tem uma congregação, onde tem um pastor que prega, que ensina, que ora, ele vai estar intercedendo. Enquanto está no teu trabalho, enquanto você está lutando, batalhando, o pastor está orando, aprendendo, clamando, intercedendo, para que as ovelhas de Cristo estejam firmes. Por isso que a Bíblia fala que quando o pastor fica ferido, as ovelhas se dispersam. Porque a Bíblia fala que o pastor conhece as ovelhas conhecem o pastor. Veja que Moisés sabia que o povo, se fosse enfrentar a Deus somente na força do braço, eles morreriam no deserto. Saíram do Egito, venceram Faraó, mas morreriam eles todos na mão dos amalequitas. Moisés entendeu, eu tenho que orar pelo povo porque esse povo não é de guerra e eles vão morrer se forem enfrentarem sem oração. Então veja a importância de você ter uma vida com Deus, de uma vida que você tem realmente entendimento que orar é o caminho, que clamar a Deus, buscar ao Senhor é o caminho para a vitória. Agora, você enfrenta as tuas coisas, você fica com raiva de todo mundo, com raiva do patrão, com raiva do amigo do serviço, amigo do trabalho, está todo mundo contra você, mas Deus você não busca. Então veja que o Moisés entendeu, essa batalha não é natural, essa batalha é espiritual, não é física. Eles tinham que enfrentar a batalha de frente com o exército, mas a vitória só vem quando você aprende a orar, quando você aprende a confiar na palavra de Deus. Por isso, lá no versículo 11 agora, Josué obedeceu, subiu Moisés para o monte com Arão e com Hur, e ele começa a orar. E diz assim, e acontecia que, olha que coisa séria, quando Moisés, ele levantava a sua mão, olha que coisa linda, irmãos, Israel prevalecia. Enquanto Moisés estava orando, enquanto você cria na palavra que você tinha um pastor, que você tinha uma igreja, que você congregava, que você buscava, enquanto você tinha isso, ou quando você pelo menos pensava que esse seria o caminho e você desistiu, você que já buscou a Deus e parou, a Bíblia está dizendo aqui, ó, quando ele orava pelo povo, Israel começava então a colocar os inimigos por terra. E estamos vendo orar, que é a primeira parte, e a ação. Moisés está orando. Josué está batalhando. A batalha era física e espiritual ou espiritual? A batalha era espiritual. Porque enquanto Moisés está de mão levantada, o povo está vencendo a guerra lá embaixo. Se fosse batalha física, olha o que acontece depois. Versículo ainda de número 11. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Isso já me dá diretamente, eu consigo compreender exatamente que quando Moisés parava de orar, que ele baixava a mão porque a mão dele estava pesada, os israelitas começavam a perder a batalha. Quer dizer, essa batalha era física ou espiritual? Enquanto tinha alguém orando, intercedendo, buscando, o que acontecia com o povo de Israel? Eles venciam. Então está faltando muita gente despertar, que ela só vai ter vitória quando ela resolver clamar a Deus. A sua luta, mas é uma doença, mas é um problema, pastor é de família, o pai era assim, o filho era assim, e o neto também é assim, todo mundo está caindo de bêbado, está todo mundo perdido, todo mundo é orgulhoso, ninguém baixa a cabeça, todo mundo é ignorante, pastor aqui essa família, não, para com isso. Pare de praguejar com as suas palavras e diga, minha família é de Jesus. Essa luta não é física, é espiritual. Você tem que aprender a batalhar sua batalha espiritual, buscar a Deus, vai para a igreja, vai aprender a palavra. Romanos 10:17, de ouvir e ouvir a palavra que a fé cresce. É vindo, é participando, é congregando. Aí Moisés baixa a mão, porque quando ele está orando, vai baixando a mão, quer dizer, a intensidade diminuiu. Aí o versículo 12 fala, porém as mãos de Moisés eram pesadas.
Por isso, tomaram uma pedra, puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Sabe o que quer dizer isso? Enquanto você tem pessoas do seu lado que te ajudam, você não desiste. Deixa eu falar para você, amigos espirituais, pessoas que vão orar de verdade. Procure um pastor que prega o evangelho, que vai te ensinar, que vai te puxar a orelha, que vai te chamar a atenção, que vai te fazer aprender a orar, que vai insistir para você ler a Bíblia, para você vir aos cultos. Porque isso vai agregar para você, porque essa pessoa está te ajudando você. Quando você pensa que está caindo, aí vem ali alguém e te ajuda. Moisés levantava a mão e os inimigos caíam por terra. E essa batalha foi-se e diz assim: e assim Josué desfez Amaleque a seu povo ao fio da espada. Quer dizer, a luta só teve vitória quando? Quando Moisés continuou orando. Não desista, continue buscando a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória.